Estou sentado do outro lado de uma mesa dobrável, de frente para dois homens em uniformes caqui, e não consigo parar de olhar para a porta atrás deles, porque preciso ver todas as saídas. E a janela é pequena demais, e só há um jeito de sair, e minhas mãos não param de tremer. O mais baixo, com um distintivo que diz Guarda Florestal do Distrito Kowalski, continua me pedindo para ir mais devagar, para começar do começo, mas eu continuo pulando para o momento em que o batente da porta se estilhaçou e como o som não foi de madeira quebrando, mas sim de ossos estalando, e o cheiro que entrou com ele, Cristo, o cheiro, como carniça e enxofre e algo tão antigo que não tinha nome. Ele está anotando tudo, mas posso ver que já decidiu que estou mentindo ou louco ou ambos. E o outro, algum oficial da vida selvagem, cujo nome não peguei, nem está mais fingindo ouvir, apenas encarando minhas mãos que não param de tremer. E eu quero contar a ele sobre o sinalizador, como o magnésio queimou tão forte que deixou imagens residuais da silhueta da coisa em minhas retinas por 3 dias. Mas toda vez que tento explicar, eles trocam aquele olhar de vamos levá-lo para um hospital. E estou pensando nas 12 cápsulas de rifle vazias no chão da cabana e como nenhuma delas significou nada. Como a única razão pela qual estou vivo é porque disparei a porra de um sinalizador de estrada em um pesadelo de 2,5 metros e ele gritou. Deus! Ele gritou e correu de volta para as quiamites. E agora eles estão me dizendo que revistaram a estação e não encontraram nada, nenhum dano na porta, nenhum rastro, nada. Mas eu sei o que eu sei, e sei que aquela coisa atravessou aquela porta a 1h23 da manhã, e sei que o sinalizador é a única razão pela qual estou sentado aqui, em vez de ser arrastado em pedaços para as montanhas. Deixe-me voltar ao começo, porque é isso que eles querem, e talvez se eu conseguir contar direito, eles entenderão, porque nunca mais poderei voltar lá. Porque pedi a transferência antes mesmo de sair do hospital. 3 semanas atrás, eu estava sentado no escritório do distrito de Ouachita, em Talihina, recebendo minha missão do supervisor Carson. E eu estava realmente animado, porque pedia por trabalho solo em áreas remotas há 2 anos. Eu vinha fazendo manutenção de trilhas e gerenciamento de acampamentos, principalmente tomando conta de universitários bêbados no Cedar Lake nos fins de semana. E eu queria trabalho de guarda florestal de verdade, do tipo em que você está realmente gerenciando a natureza selvagem em vez de limpar fogueiras. Carson deslizou um mapa topográfico sobre sua mesa e apontou para um ponto profundo na Kiamite Wilderness, cerca de 18 milhas ao norte da saída para Onobia, e disse que a antiga estação de monitoramento de Billy Creek precisava de alguém para uma rotação de 2 semanas. O guarda florestal anterior, um cara chamado Sullivan, havia terminado seu turno 3 dias antes. Disse que teve uma emergência familiar. E agora eles precisavam de cobertura antes da próxima rotação programada. Algo na maneira como Carson disse isso me fez hesitar. Me fez perguntar se havia algum problema com a estação. E ele apenas deu de ombros e disse que Sullivan estava perto de se aposentar. Provavelmente só queria estar em casa. Eu aceitei a missão porque tinha 28 anos. Era estúpido e achava que sabia o que significava natureza selvagem. A viagem de carro levou 4 horas porque a estrada florestal 632 vira cascalho após as primeiras 6 milhas e depois terra esburacada por mais 8, serpenteando por pinheiros e carvalhos de segunda geração tão densos que o dossel transforma o meio-dia em crepúsculo. Passei por Onobia por volta das 11 da manhã. Parei no posto de gasolina que também funciona como correio e a mulher atrás do balcão, talvez com 60 anos, e cabelos grisalhos presos firmemente para trás, olhou para meu uniforme de guarda florestal e perguntou para onde eu estava indo. Quando eu disse a ela que era para a estação de Billy Creek,
Ela parou de registrar meu café e apenas me encarou por talvez 5 segundos a mais. Ela disse que Sullivan passou por lá 3 dias atrás, dirigindo como se o diabo estivesse atrás dele. Nem parou para abastecer. E quando o marido dela tentou acenar para ele, Sullivan apenas continuou. Eu ri. Fiz alguma piada sobre Sullivan estar ansioso para chegar em casa, mas ela não riu de volta. Ela apenas disse para tomar cuidado lá em cima. Disse que o pessoal de Honobia não entra naquela parte das Kiamites depois de escurecer, há anos, não desde que a família Jameson desapareceu em 2009. Eu sabia sobre os Jamesons. Todos na polícia de Oklahoma sabiam. A família inteira desapareceu de uma estrada na montanha a cerca de 40 milhas a oeste daqui. A caminhonete encontrada abandonada com o cachorro dentro, morto de fome. Os corpos não foram recuperados por 4 anos. Eu disse a ela que ficaria bem, que tinha um rádio e uma POM 45 e muita experiência, e ela apenas assentiu lentamente e disse que esperava que isso fosse o suficiente. As últimas 6 milhas até a estação foram a pior direção que já fiz. Estradas de serviço florestal tão estreitas que os espelhos da caminhonete raspavam nos galhos de pinheiro de ambos os lados, e 2 vezes tive que parar e limpar árvores caídas da trilha. Meu GPS perdeu o sinal por volta da milha 14 e depois disso eu estava navegando por pontos de referência que Carson havia anotado, procurando pelo carvalho dividido por um raio. Depois, a travessia do riacho, onde a ponte foi levada em 2019, depois a curva logo após o deslizamento de rochas que destruiu a trilha antiga. Encontrei a estação pouco antes das 2 da tarde. Uma pequena cabana de talvez 6 por 6 metros, com uma varanda coberta, painéis solares no telhado e um galpão para o gerador nos fundos. A clareira inteira não devia ter mais de 40 metros de diâmetro, cercada por pinheiros e carvalhos tão densos que eu não conseguia ver mais de 5 metros dentro das árvores. Estacionei a caminhonete virada para a saída, força do hábito, e fiquei lá por 1 minuto, apenas olhando para o lugar. A cabana parecia sólida o suficiente, toras calafetadas com cimento fresco, telhado de metal, boas venezianas nas janelas. Mas algo parecia errado de um jeito que eu não sabia explicar. A floresta estava quieta demais, sem canto de pássaros, sem tagarelice de esquilos, apenas o vento nos galhos mais altos e o som distante de Billy Creek, talvez a uns 400 metros, em costa abaixo. Descarreguei meu equipamento, comida para 2 semanas, roupas, equipamento de monitoramento, o rádio portátil, baterias sobressalentes, meu laptop pessoal, carregador de celular, embora não houvesse sinal algum, e minha Ruger .45 com 3 caixas de munição. O interior da cabana era básico, um beliche contra uma parede, uma pequena área de cozinha com um fogão a propano, mesa e 2 cadeiras, e uma escrivaninha com o equipamento de monitoramento, leituras da estação meteorológica e um diário de bordo, onde os guardas florestais registravam as observações diárias. Folhei o diário de bordo e encontrei a última entrada de Sullivan, datada de 8 dias atrás. Apenas notas meteorológicas de rotina, temperatura, velocidade do vento, nada notável. Mas a caligrafia parecia trêmula em comparação com suas entradas anteriores, as letras ficando progressivamente maiores e menos controladas. Sua entrada final dizia apenas: saindo mais cedo, situação familiar, estação segura. E era isso. Fiz uma anotação mental para perguntar a ele sobre isso quando voltasse para Talihina. Os primeiros 3 dias foram exatamente o que eu esperava. Gerenciamento de natureza selvagem de verdade. Solidão pura. O tipo de trabalho que te faz lembrar por que você se tornou um guarda florestal em primeiro lugar. Eu caminhei pelas trilhas locais verificando danos, limpei algumas árvores caídas, atualizei os marcadores de trilha, coletei amostras de solo do riacho para o programa de monitoramento da qualidade da água,
Registrei dados meteorológicos a cada 6 horas e passei as noites lendo à luz de lampião. Os painéis solares mantinham as baterias carregadas o suficiente para o equipamento de monitoramento e uma luz, e eu usava o fogão a propano para cozinhar, mantendo tudo simples e silencioso. O isolamento me fez bem. Foi purificador, como se eu estivesse finalmente longe do barulho e da política do escritório principal. Vi muita vida selvagem, veados todas as manhãs e noites, um urso preto à distância no segundo dia, perus ciscando pela clareira ao anoitecer. E registrei tudo no diário de bordo, com a satisfação de alguém que finalmente está fazendo o trabalho direito. Mas mesmo assim, durante aqueles primeiros dias em que tudo parecia normal, eu continuei notando pequenas coisas que não se encaixavam muito bem. Detalhes que só fariam sentido mais tarde, quando eu entendesse com o que estava compartilhando a floresta. As pegadas apareceram na manhã do quarto dia, logo após uma chuva leve na noite anterior ter amolecido o solo ao redor da clareira. Eu as encontrei perto do galpão do gerador, uma única linha de pegadas indo da linha das árvores até o galpão e depois de volta, e elas estavam erradas de todas as maneiras possíveis. Grandes demais, talvez 43 centímetros de comprimento e 20 de largura, mais fundas no calcanhar como uma passada bípede pesada. 5 dedos com o que pareciam marcas de garras ou unhas nas pontas. Fiquei lá olhando para elas por uns 5 minutos, repassando todos os animais que conhecia, tentando encaixá-las em urso ou qualquer outra coisa. Mas pegadas de urso não se parecem com isso. Não mostram esse tipo de progressão. Calcanhar dedos. Não medem essa largura no meio do pé. Tirei fotos com meu celular, medi-as com uma fita métrica. Fiz anotações detalhadas e tentei me convencer de que era uma pegada de urso distorcida pelo escoamento da chuva. Talvez pegadas sobrepostas, que criaram uma falsa impressão. Mas eu já tinha visto centenas de pegadas de urso, e aquelas não eram de urso. E em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia exatamente com o que se pareciam, mesmo que ainda não conseguisse dizer em voz alta. Passei aquela tarde verificando o perímetro da clareira, procurando por mais pegadas, e encontrei 3 outros pontos onde o que quer que fosse havia se aproximado de ângulos diferentes, sempre parando bem na linha das árvores, nunca vindo totalmente para o aberto. O padrão sugeria vigilância, algo circulando a estação, estudando-a, e esse pensamento me fez a pele arrepiar de um jeito que não conseguia racionalizar. Eu disse a mim mesmo que provavelmente era apenas um urso curioso, que eu estava interpretando demais o comportamento animal normal. Mas também me peguei verificando as portas e janelas da cabana com mais cuidado naquela noite, certificando-me de que tudo estava trancado, e mantive a ponto 45 na mesa ao lado da cama em vez de na minha mochila. Os sons da floresta pareciam mais altos naquela noite, galhos estalando com um vento que não deveria ser forte o suficiente para movê-los. E 2 vezes pensei ter ouvido passos na varanda, pesados e deliberados. Mas quando olhei pela janela, não havia nada além da escuridão e da borda da clareira, no brilho fraco das janelas da cabana. O 5º dia começou normal o suficiente. Leituras meteorológicas matinais, café da manhã, uma volta planejada de 6 milhas para verificar os marcadores na trilha Billy Creek, mas eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. A sensação começou a talvez 1 milha da cabana, uma consciência aguçada na nuca, o tipo de instinto de presa que diz que algo está prestando atenção em você. Eu continuava parando para escanear a floresta, ouvindo, mas não via nada exceto os pinheiros e carvalhos de sempre. A vegetação rasteira densa de louro da montanha e samambaias. Os sons normais do vento e da água distante do riacho. Por volta do meio-dia, parei para almoçar em um local onde a trilha cruza uma pequena crista com boas vistas a leste
em direção às montanhas Winding Stair. E foi quando ouvi pela primeira vez um som que não se encaixa em nenhum banco de dados de vida selvagem que já estudei. Veio de talvez 300 metros ao norte, mais fundo na natureza selvagem, uma vocalização que começou baixa e gutural, como o rosnado de um grande predador, mas depois subiu de tom para algo entre um uivo e um grito, mantendo-se por talvez 4 segundos antes de ser cortado abruptamente. Fiquei lá congelado com uma barra de granola a meio caminho da boca, todos os pelos dos meus braços arrepiados, e tentei identificar o som. Não era lobo, Oklahoma não tem lobos. Não era coiote, registro totalmente diferente. Não era puma, embora o grito tivesse elementos do choro de um grande felino. Não era urso, muito sustentado e agudo. Nada no meu treinamento ou experiência correspondia. Marquei minha posição no relógio GPS, anotei a hora como 12:17 e fiquei lá ouvindo por talvez 15 minutos, mas o som não se repetiu. A floresta havia ficado completamente silenciosa, sem pássaros, sem insetos. Aquele tipo de silêncio profundo que significa que todos os outros animais decidiram se esconder. Considerei caminhar em direção à fonte, investigar, fazer o trabalho de guarda florestal que eu deveria fazer, mas algo no fundo do meu estômago disse de jeito nenhum. Disse que virar em direção àquele som seria o último erro que eu cometeria. Voltei para a estação, movendo-me mais rápido do que o necessário, olhando por cima do ombro mais do que queria admitir, e tentei me convencer de que era apenas uma vocalização incomum de urso, ou talvez um grande veado durante o cio, algo explicável e normal. Mas eu ouvi ursos e veados a vida inteira, e aquele som não era nenhum dos dois. E alguma parte primitiva do meu cérebro sabia disso, mesmo que eu não estivesse pronto para aceitar o que isso significava. Voltei para a cabana por volta das 3 da tarde e fui imediatamente ao rádio para relatar as pegadas e a vocalização, protocolo para quaisquer observações incomuns da vida selvagem. Mas quando apertei o microfone e tentei chamar o escritório de Talihina, não obtive nada além de estática. Verifiquei as conexões, os níveis da bateria, tentei frequências diferentes, mas o rádio que estava funcionando perfeitamente por 4 dias agora estava completamente morto, e eu não conseguia entender o porquê. A bateria mostrava 3/4 de carga. Todas as luzes indicadoras estavam verdes, mas todos os canais apenas chiavam ruído branco. Passei 1 hora tentando resolver o problema, verificando as conexões da antena, tentando as frequências de emergência, até mesmo desmontando a unidade inteira para procurar por fios soltos, mas não encontrei nada de errado. Em minhas anotações, escrevi: falha no rádio, causa desconhecida, investigarei mais a fundo. Mas eu já estava começando a entender que falhas de equipamento por aqui poderiam não ser aleatórias, poderiam ser parte de um padrão que eu não queria ver. Naquela noite, ouvi as batidas na madeira pela primeira vez, e se você nunca as ouviu, não pode entender como soam antinaturais, como parecem erradas. Começou por volta das 9 da noite, logo após escurecer completamente, 3 estalos agudos em rápida sucessão, vindos de talvez 100 metros ao sul da cabana. O som de algo grande batendo em um tronco de árvore com uma força incrível. Clec, clec, clec. Precisos e uniformemente espaçados. Depois, silêncio por talvez 2 minutos. Depois, mais 3 batidas, de uma direção diferente, noroeste desta vez. Fiquei na janela com a 45 na mão e ouvi enquanto as batidas se moviam ao redor da clareira em um círculo lento, sempre permanecendo fora de vista entre as árvores. E tentei dizer a mim mesmo que eram apenas árvores caindo ou galhos quebrando. Mas árvores não caem com esse tipo de ritmo, e galhos não quebram em intervalos perfeitos. O padrão continuou por talvez 20 minutos, circulando a estação no sentido horário. 3 batidas, depois silêncio, depois
mais 3 batidas de uma nova posição. E eu rastreei o movimento em um mapa improvisado que desenhei, observando a progressão, e percebi que o que quer que estivesse fazendo aqueles sons estava deliberadamente circulando a clareira a uma distância consistente, movendo-se com propósito e inteligência que fizeram minhas mãos tremerem. Pensei na minha caminhonete, em simplesmente arrumar tudo e ir embora naquele momento. Foda-se a missão e foda-se os 9 dias restantes, mas a estrada florestal, 632 à noite, seria suicídio. Todos aqueles buracos, trechos alagados e árvores caídas mal administráveis à luz do dia. Eu quase certamente ficaria preso ou bateria. E ficar preso em uma caminhonete quebrada naquela floresta parecia infinitamente pior do que ficar na cabana, com suas paredes sólidas e porta com fechadura. Então fiz o que qualquer pessoa racional faria. Verifiquei cada trinco de janela 2 vezes. Empurrei a mesa contra a porta como uma barricada, carreguei a ponto .45, engatilhei uma bala e a coloquei na escrivaninha ao meu alcance. E tentei dormir enquanto as batidas continuavam do lado de fora, movendo-se em seu círculo lento e deliberado, me marcando, me estudando, me fazendo saber que eu estava cercado. Contei batidas até perder a conta em algum lugar depois de 200, e em algum momento o esgotamento venceu e eu caí em um sono superficial cheio de pesadelos, onde eu estava sendo perseguido por uma floresta escura e sem fim, por algo que não conseguia ver, mas podia ouvir respirando atrás de mim, cada vez mais perto a cada passo. O 6º dia começou com mais pegadas, frescas, por toda a clareira, circulando a cabana a talvez 6 metros de distância, e quando as mede, eram as mesmas pegadas de 43 centímetros, mas agora havia dezenas, sobrepostas em alguns lugares, mostrando que o que quer que as tenha feito passou horas andando ao redor da estação enquanto eu dormia. Fotografei tudo, medi o comprimento da passada em 1,80 m a 2,10 m, dependendo do terreno, notei a profundidade das pegadas sugerindo algo extremamente pesado, provavelmente 200 a 250 quilos no mínimo. E tentei manter a objetividade científica, embora minhas mãos tremessem tanto que as fotos saíram borradas. O padrão da passada mostrava um andar bípede, o calcanhar batendo primeiro e depois rolando para a frente até os dedos, exatamente como uma caminhada humana, mas em proporções de pesadelo, e em 3 lugares distintos encontrei onde a coisa havia parado e apenas ficado ali, pegadas profundas e paralelas, de frente para as janelas da cabana, observando. Passei a manhã tentando consertar o rádio, fazendo diagnósticos, trocando baterias, verificando cada conexão, e finalmente peguei meu celular para gravar um registro em vídeo, já que o rádio estava morto. Comecei a documentar tudo em vídeo, as pegadas, as medições, minhas observações, construindo um registro para o caso de algo acontecer comigo. E eu estava talvez há 4 minutos descrevendo as vocalizações, quando a tela do meu celular piscou e apagou. Simplesmente ficou preta, sem aviso, sem alerta de bateria fraca, apenas morta. Verifiquei o indicador de bateria e mostrava 73% de carga, mas o celular não respondia a nada. Botão de ligar, reinicialização forçada, nada funcionava. Conectei-o ao banco de bateria solar e o indicador de carga acendeu, mas o celular permaneceu escuro e comecei a entender que o que quer que estivesse lá fora tinha algum tipo de efeito sobre eletrônicos, algum tipo de interferência ou campo que eu não conseguia explicar, mas não podia ignorar. Na minha mochila, eu tinha um pequeno gravador de voz digital que havia trazido para anotações pessoais, e mudei para ele, documentando tudo verbalmente. E aquele dispositivo funcionou bem, sem interferência.
o que sugeria que o problema era específico para certas frequências ou tecnologias. O tempo virou naquela tarde. Nuvens chegando do oeste, a temperatura caindo uns 8 graus em 1 hora, e às 5 da tarde estava chovendo forte. Uma chuva fria e constante que transformou a clareira em lama e deixou a floresta ainda mais escura do que o normal. Trouxe mais lenha, fechei as venezianas do lado do vento e me preparei para uma noite longa e úmida. A chuva deveria ter sido reconfortante, deveria ter abafado quaisquer sons de fora, mas em vez disso, tornou tudo pior, porque agora eu não conseguia ouvir o que estava se movendo lá fora. Não conseguia ouvir passos, nem batidas, nem galhos quebrando, apenas o tamborilar constante da chuva no telhado de metal. E minha imaginação preencheu o silêncio com coisas piores do que a realidade poderia fornecer. Tentei ler, tentei fazer manutenção de rotina no meu equipamento. Tentei qualquer coisa para manter minha mente ocupada, mas eu continuava encarando a porta e as janelas e me perguntando quando voltaria, porque eu sabia com certeza absoluta que voltaria, que o que quer que estivesse circulando a estação por 2 noites ainda não tinha acabado comigo. Por volta das 8 da noite, a chuva parou abruptamente, simplesmente desligou como uma torneira, e no silêncio súbito ouvi algo se movendo pela clareira. Passos pesados, bípedes, chapinhando em poças, e eles vinham diretamente em direção à cabana, do nordeste. Peguei a ponto 45 e me movi para a janela, mantendo distância do vidro, e esperei. Os passos se aproximaram, lentos e deliberados, sem tentativa de furtividade. E então, pararam a talvez 5 metros da varanda da frente. Eu não conseguia ver nada na escuridão. Apenas as formas vagas das árvores na borda da clareira e o espaço preto onde algo grande estava parado, sem se mover, apenas respirando. E eu podia ouvir a respiração mesmo através das paredes da cabana, profunda e lenta, como a respiração de um touro, mas com uma qualidade sibilante que me fez pensar em pulmões danificados ou uma caixa torácica grande demais para a anatomia normal. Ficamos assim por talvez 3 minutos, eu congelado na janela, com a arma apontada para a escuridão vazia. A coisa lá fora sem fazer nada, apenas parada ali. E o peso psicológico daquilo era esmagador. O conhecimento de que algo estava me observando, e eu não podia vê-lo, não podia lutar contra ele. Só podia esperar que decidisse o que viria a seguir. Então ele se moveu, não em direção à cabana, mas para a guia esquerda, circulando em direção ao galpão do gerador. E ouvi metal raspando, o som da porta do galpão sendo testada. Eu havia trancado aquela porta com um cadeado pesado, mas agora ouvi o cadeado chacoalhando, não sendo arrombado ou manipulado, mas apenas sendo puxado com força, metal gritando contra metal, e então um estrondo tremendo quando a porta inteira foi arrancada de suas dobradiças. O gerador lá dentro rugiu por talvez 2 segundos, algum tipo de partida automática pelo movimento súbito. Depois, morreu novamente, e ouvi algo grande se movendo pelo galpão, derrubando latas de combustível, jogando equipamentos para todo lado. Pensei em sair lá, confrontá-lo, fazer alguma coisa, mas a parte racional do meu cérebro gritava que sair seria suicídio, que a cabana era o único lugar seguro, mesmo que seguro fosse um termo relativo agora. A coisa passou talvez 5 minutos, destruindo o galpão do gerador, e eu podia ouvir cada impacto, cada batida, a maneira metódica como estava rasgando a estrutura, e então, silêncio novamente. Um longo silêncio vazio, que era de alguma forma pior que o barulho. Esperei, suando apesar do frio, o dedo no gatilho, e tentei lembrar do meu treinamento. Tentei pensar taticamente.
Mas nada no treinamento de guarda florestal cobre o que fazer quando algo impossível está te caçando. O próximo som veio diretamente de cima de mim, no telhado, os painéis de metal cedendo ligeiramente sob um peso imenso. Estava no telhado da cabana, andando lentamente de uma ponta a outra, e cada passo criava uma pequena depressão nos painéis que eu podia ver na luz fraca do lampião. Observei o teto se deformar e voltar ao normal a cada passo. Rastreei o movimento da coisa enquanto ela caminhava pelo comprimento do telhado, e tentei não pensar em quão facilmente poderia atravessar se quisesse. Como aqueles painéis de metal não parariam nada que pesasse 250 quilos se decidisse simplesmente despencar. Mas não despencou, apenas andou para frente e para trás lá em cima, por talvez 10 minutos, e percebi que estava testando a estrutura, aprendendo o layout, entendendo como a cabana foi construída e onde estavam os pontos fracos. Isso não era comportamento animal aleatório. Isso era inteligência, planejamento. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa, porque significava que a coisa podia criar estratégias. Podia descobrir que o telhado era muito resistente. Então talvez tentasse a porta ou as janelas. Eventualmente, os passos se moveram para a borda do telhado e ouvi-o pular para o chão com um baque que sacudiu o piso da cabana. E então, nada. Silêncio completo novamente. Esperei sem me mover, mal respirando, e os minutos se arrastaram sem nenhum som de fora. Talvez tivesse ido embora. Talvez tivesse ficado entediado ou decidido que eu não valia o esforço. Talvez eu pudesse realmente sobreviver a esta noite e descobrir como sair pela manhã. Eu estava errado sobre tudo isso. Às 23h43, sei a hora exata porque estava olhando para o meu relógio, algo atingiu a parede da cabana, com força suficiente para derrubar fotos da escrivaninha. Um impacto tremendo. Toda a estrutura, tremendo. E então outro impacto em uma parede diferente. Depois outro, a coisa circulando a cabana e se chocando contra ela com o que pareciam ser investidas corporais, ou talvez pedras arremessadas, não consegui dizer. Cada impacto era precisamente colocado, testando diferentes seções, e eu podia ouvir madeira estalando, o calafeto entre as toras começando a esfarelar, e percebi que estava tentando encontrar um ponto fraco, tentando arrombar. Disparei 3 tiros através da parede na direção do último impacto, a .45 ensurdecedora no espaço fechado, e por talvez 30 segundos houve silêncio. Então a coisa gritou, aquela mesma vocalização que eu tinha ouvido na trilha, mas muito mais alta, muito mais próxima, e com um elemento de raiva que fez meu sangue gelar. O grito durou talvez 8 segundos, subindo e descendo, e quando terminou, ouvi a coisa se afastando rapidamente, abrindo caminho pela vegetação rasteira, colocando distância entre nós. Pensei que tinha vencido, pensei que a tinha assustado, mas 1 hora depois ela estava de volta, e desta vez os ataques foram mais focados, mais violentos. Atingiu a porta, a pesada porta de carvalho que deveria ser forte o suficiente para parar um urso, e o batente rachou no primeiro impacto. Não quebrou, apenas rachou, e vi a porta se curvar para dentro e farpas aparecerem ao redor das dobradiças. Esvaziei o resto do pente através da porta. 15 tiros no total, sem ideia se acertei algo, mas precisando fazer barulho, precisando provar que eu podia revidar. Coloquei um pente novo e esperei e não ouvi nada. Nenhum grito, nenhuma retirada, apenas silêncio. E eu não sabia se a tinha atingido ou se estava apenas se reagrupando. Empurrei a mesa com mais força contra a porta. Empilhei as cadeiras em cima. Peguei o machado de incêndio de ao lado do fogão e o segurei na minha mão esquerda com a arma na direita e me preparei para que ela entrasse. Porque eu sabia agora que ia entrar. Era apenas uma questão de tempo.
O 7º dia começou sem que eu tivesse dormido nada. Apenas fiquei ali a noite toda, ouvindo sons que poderiam ser a coisa se movendo ou poderiam ser minha imaginação transformando o vento em passos. A floresta ao amanhecer parecia normal, até pacífica. O sol da manhã queimando a névoa, pássaros cantando como se nada estivesse errado. E quando abri cuidadosamente a porta da cabana e verifiquei lá fora, encontrei a clareira vazia, exceto por pegadas por toda parte, centenas de pegadas, e o galpão do gerador completamente destruído, despedaçado e espalhado por 20 metros. Encontrei a porta do galpão cravada em um tronco de árvore a 12 metros de distância, enterrada a 15 centímetros, como se tivesse sido arremessada com força suficiente para penetrar o carvalho. Fotografei tudo com a câmera digital do meu kit de emergência, o único dispositivo eletrônico que ainda funcionava, e tentei documentar a destruição de uma forma que provasse que eu não estava louco, que isso realmente aconteceu. Eu precisava ir embora. Precisava sair imediatamente, mas minha caminhonete não pegava. O motor girava, mas não ligava. E quando abri o capô, encontrei o chicote elétrico solto, não cortado, mas arrancado, e os cabos da bateria desconectados. E entendi que a coisa havia sabotado o meu veículo em algum momento, provavelmente enquanto eu estava encolhido dentro da cabana. Eu podia consertar a fiação, esse não era o problema, mas a percepção de que ela entendia de veículos, entendia que desconectar componentes específicos me prenderia aqui, esse nível de inteligência era paralisante. Passei 2 horas religando o chicote e reconectando a bateria, trabalhando rápido e constantemente, verificando a linha das árvores, e finalmente consegui fazer o motor ligar e funcionar. Mas a essa altura já era quase meio-dia, e eu ainda tinha que decidir se arriscava as estradas da floresta durante o dia ou esperava por outra noite na cabana. E ambas as opções pareciam suicídio. Eu escolhi ficar, e me arrependo dessa decisão todos os dias desde então. Eu deveria ter arriscado as estradas, deveria ter saído dirigindo naquele momento, mesmo que significasse ficar preso ou bater, porque o que aconteceu naquela noite foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Passei a tarde fortificando a cabana, tapando as janelas com tábuas sobressalentes do galpão destruído, reforçando a porta com mais escoras, construindo uma posição defensiva no canto mais distante de todos os pontos de entrada. Carreguei todos os pentes que tinha para a 48 balas no total e os coloquei ao alcance da mão. Enchi recipiente com água do riacho para o caso de se tornar um cerco. Usei a câmera que funcionava para documentar tudo, para criar um registro, e gravei uma mensagem em vídeo explicando o que estava acontecendo caso eu não saísse, caso alguém encontrasse a cabana mais tarde e precisasse saber. Ainda tenho essa filmagem, guardada em um cartão SD que mantenho em um cofre em Tulsa, e nunca a assisti porque não preciso lembrar do olhar em meus próprios olhos, o pânico mal controlado. A coisa voltou a 1h23 da manhã e desta vez não houve rodeios, nem testes, nem reconhecimento paciente. Foi direto para a porta, com o tipo de violência que sugeria que a brincadeira tinha acabado. O primeiro impacto quebrou a dobradiça superior, e o batente da porta rachou verticalmente, e disparei 4 tiros através da porta, esperando acertar o centro do alvo, mas sabendo que não seria suficiente. O segundo impacto arrancou a porta completamente da dobradiça inferior, e ela balançou para dentro, presa apenas pela dobradiça do meio, pendurada em um ângulo, e pude ver algo se movendo na escuridão além, algo massivo e escuro que bloqueava as estrelas. Disparei mais 3 tiros e ouvi um acertar com um som de tapa molhado, mas não diminuiu a velocidade, não parou, e o terceiro impacto arrancou a porta completamente e ela caiu para dentro junto com a mesa que eu havia usado como barricada. E então estava lá,
na porta, e eu o vi claramente pela primeira vez na luz derramada do lampião. E meu cérebro tentou rejeitar o que meus olhos estavam vendo. 2,5 metros de altura, talvez mais, ombros tão largos que mal cabiam no batente da porta, coberto de pelos ou pele escura que parecia emaranhada e imunda. E o cheiro, Cristo, o cheiro me atingiu como uma força física, carne podre e almíscar, e algo químico e errado. O rosto era a pior parte, quase humano, mas não, arcada superciliar proeminente, olhos fundos que captavam a luz e refletiam âmbar, nariz largo e achatado, e uma boca que se abria para mostrar dentes que não eram nada como dentes humanos, mais longos e afiados, e projetados para rasgar. Fez um som, aquele rosnado baixo e gutural, que arrepiou todos os pelos do meu corpo, e começou a passar pela porta, e disparei todas as balas restantes no pente diretamente em seu peito, 10 tiros a talvez 2,5 metros de distância, e vi pelo menos 6 acertarem. Vi os impactos sacudirem seu torso. Vi sangue escuro espirrar. E não parou. Nem mesmo diminuiu a velocidade. Apenas continuou vindo. Larguei a arma e peguei a pistola de sinalização da minha mochila de emergência, a pistola de sinalização laranja brilhante calibre 12 que eu tinha trazido para sinalizar em caso de emergência. E não mirei, não pensei. Apenas apontei para o centro do alvo da coisa e puxei o gatilho. O sinalizador o atingiu bem no centro do peito e acendeu imediatamente. Magnésio queimando a mais de 2.000 graus. E a coisa gritou. O som mais horrível que já ouvi. Dor e raiva, e algo quase como palavras, mas não exatamente. O sinalizador queimou em seu peito e ele cambaleou para trás, batendo no magnésio em chamas, e o cheiro de pelo e carne queimados encheu a cabana e me fez engasgar. Ele recuou pela porta, ainda gritando, ainda tentando remover o sinalizador, e eu podia vê-lo claramente na luz branca e brilhante, ver cada detalhe que não queria ver, a inteligência naqueles olhos, a fúria, a dor, e então ele se virou e correu, abrindo caminho pela clareira e entrando nas árvores. E eu podia acompanhar seu movimento pela luz ardente do sinalizador cravado em seu peito. Podia ver o brilho se movendo rápido pela floresta, subindo em direção à crista de Kiamichi, e os gritos continuaram por talvez 90 segundos antes de finalmente desaparecerem na distância. Não me movi por um longo tempo. Apenas fiquei lá na cabana em ruínas com a pistola de sinalização ainda apontada para a porta vazia, e eventualmente minhas pernas cederam e eu caí com força no chão. A porta se fora, o batente destruído, o ar frio da noite entrando, e eu podia ouvir os sons normais da floresta retornando. Grilos e uma coruja em algum lugar distante, como se a mata estivesse exalando depois de prender a respiração. Não me lembro de ter tomado a decisão de ir embora, mas me vi arrumando a caminhonete com meu equipamento essencial, a câmera com seu cartão SD, o gravador de voz, minhas anotações, e deixei todo o resto. Entrei na caminhonete por volta das 2h15 da manhã e comecei a dirigir pela estrada florestal 632, na escuridão total, sem faróis porque estava apavorado que a luz pudesse atraí-lo de volta, e dirigi à luz da lua, de memória e por pura sorte. E 2 vezes bati em trechos alagados com força suficiente para trincar o eixo, mas a caminhonete continuou funcionando, continuou se movendo, e não parei até passar por Honobia e estar na rodovia pavimentada em direção a Talihina. Fui direto para o escritório do distrito de Owashita e bati na porta até que o supervisor Carson saiu de seu apartamento no andar de cima e tentei explicar o que aconteceu, mas as palavras saíram erradas, confusas e frenéticas, e sem fazer sentido. Ele me levou para o pronto-socorro em Wilburton, onde um médico me examinou em busca de ferimentos e não encontrou nenhum.
sem mordidas, sem arranhões, apenas hematomas nos meus ombros, do recuo da arma e queimaduras de corda nas minhas mãos de algo que eu não me lembrava de ter feito. Eles me deram um sedativo e ligaram para Carson me buscar. E na manhã seguinte eu estava de volta ao escritório, tentando explicar a Carson e ao oficial de aplicação da lei do Distrito Hayes o que aconteceu na estação de Billy Creek. Mostrei a eles a filmagem da câmera, as pegadas, o galpão destruído, a porta sendo arrancada, e eles ouviram educadamente e me perguntaram se eu estava bebendo ou usando drogas. E quando eu disse não, eles perguntaram se eu tinha batido a cabeça, se eu tinha sofrido alguma queda ou acidente que pudesse ter causado confusão. Hayes foi até a estação no dia seguinte com outros 2 oficiais e voltou com fotos mostrando a cabana completamente intacta, porta em perfeitas condições, nenhum dano ao batente, galpão do gerador sem perturbações, nenhuma pegada em lugar algum. Eles encontraram minhas cápsulas de bala gastas, todas as 15 espalhadas pelo interior da cabana, e encontraram buracos de bala nas paredes e na porta, mas sem sangue, sem pelos, sem tecido, nada que sugerisse que eu tinha acertado alguma coisa. Eles encontraram a pistola de sinalização de emergência com um cartucho disparado, mas nenhum vestígio de para onde o sinalizador tinha ido ou o que tinha atingido. O rádio funcionou perfeitamente quando Hayes o testou, todas as frequências limpas, e eles não conseguiram explicar por que tinha falhado para mim, mas sugeriram que talvez eu não o estivesse operando corretamente. Meu celular ainda não ligava, mas um técnico em Tulsa determinou mais tarde que ele havia sofrido uma falha catastrófica da placa lógica de origem desconhecida e me deu um substituto na garantia. O McAllister News Capital publicou um pequeno artigo sobre o meu incidente, talvez 4 parágrafos na página 8, com a manchete Guarda Florestal. Relata encontro em estação remota, nenhuma evidência encontrada. E citaram um oficial da vida selvagem não identificado, dizendo que a explicação mais provável era um urso preto exibindo comportamento incomum, possivelmente raivoso. O artigo mencionou que eu havia solicitado transferência para funções em parques urbanos em Tulsa e que o pedido havia sido concedido. Meu telefone tocou talvez 1 dúzia de vezes na semana seguinte, principalmente de entusiastas amadores de criptozoologia, que viram o artigo e queriam detalhes. E eu disse a todos a mesma coisa, que não podia comentar sobre uma investigação em andamento, embora não houvesse investigação alguma. O Departamento de Conservação da Vida Selvagem de Oklahoma emitiu uma breve declaração dizendo que estavam cientes do relatório e monitorando a situação, mas não encontraram evidências de atividade predatória incomum na Floresta Nacional de Ouachita. Mudei-me para Tulsa 3 semanas depois e assumi um cargo de gerenciamento de trilhas no Chandler Park, um belo espaço verde urbano, com caminhos pavimentados e patrulhas policiais regulares e nenhuma escuridão mais profunda do que o vão de um poste de luz. Durmo melhor agora, na maior parte do tempo, exceto quando ouço corujas ou quando o vento faz os galhos das árvores rangerem. E então estou de volta àquela cabana, contando os segundos até o próximo impacto. Agora conto as placas do teto em restaurantes. Mapeio rotas de fuga em todos os prédios que entro. Não consigo sentar de costas para uma porta ou janela. E parei de acampar completamente depois de uma única tentativa em 2022, que terminou com um ataque de pânico no banheiro de um parque estadual quando alguém bateu na porta da cabine. Vou a uma terapeuta no centro toda terça-feira, há 3 anos, e ela é especialista em TEPT, de ataques de animais selvagens. Embora eu nunca tenha contado a ela a história completa, nunca tenha explicado que a coisa que atravessou aquela porta não era um animal de nenhuma forma que ela entenderia. O cartão SD da minha câmera está em um cofre em um banco no centro de Tulsa
E já me pediram várias vezes para fornecê-lo a pesquisadores ou investigadores, mas eu sempre recuso, porque sei o que aconteceria. Eles o analisariam e encontrariam maneiras de descartá-lo. Apontariam para sombras e distorções, e diriam que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um urso, ou uma pessoa fantasiada, ou uma farsa deliberada. A filmagem mostra exatamente o que eu vi. Mostra a coisa claramente na porta, por talvez 4 segundos, de clareza perfeita antes que o sinalizador atinja, e tudo se torne uma luz branca, superexposta. E nesses 4 segundos, você pode ver cada detalhe. Os olhos âmbar e os ombros largos, e o rosto que é quase humano, mas errado em todas as proporções. E não preciso que ninguém me diga que não é real quando sei o que tentou me matar naquela noite. Às vezes penso em Sullivan, no guarda florestal anterior que saiu 3 dias antes alegando uma emergência familiar. E me pergunto se ele viu a mesma coisa que eu, se sobreviveu ao mesmo tipo de ataque, e tentei contatá-lo várias vezes. Mas ele mudou de número e se mudou para outro estado, e deixou bem claro, por meio de intermediários, que não quer falar sobre seu tempo na estação de Billy Creek. Eu respeito isso, entendo completamente, porque falar sobre isso apenas faz as pessoas te olharem de forma diferente. Faz com que elas te categorizem mentalmente como não confiável, ou danificado, ou louco, e estou cansado de ver esse olhar nos olhos das pessoas. A mulher no posto de gasolina em Onóbia, aquela que me avisou sobre as quiamites, ela me enviou um cartão cerca de 6 meses depois que me transferi para Tulsa, apenas um simples cartão que dizia: "Que bom que você conseguiu sair, a maioria não consegue", e não havia endereço de remetente nem assinatura, apenas aquela frase. E eu o guardei por um tempo antes de jogá-lo fora, porque não queria a lembrança. Eu dirijo pelo sudeste de Oklahoma, às vezes quando preciso, viagens de trabalho ou visitando a família em Arkansas, e sempre pego a rodovia, nunca as estradas secundárias, nunca nada que chegue perto das Ouachitas. Mesmo na rodovia, quando vejo as montanhas à distância, sinto aquele mesmo aperto no peito, aquela mesma consciência de animal presa, que diz que algo lá dentro se lembra de mim, talvez ainda esteja me procurando, e eu piso mais fundo no acelerador e tento não pensar no que está se movendo por aquelas cordilheiras e vales, o que está observando as estradas da floresta e esperando pelo próximo guarda florestal solitário para guarnecer a estação de Billy Creek. Carson me ligou há cerca de 4 meses e perguntou se eu estaria disposto a fazer uma rotação de 2 semanas de volta em Billy Creek. Disse que estavam tendo problemas para encontrar alguém disposto a aceitar a missão. E eu ri. Ri de verdade, antes de perceber que ele estava falando sério. Eu disse a ele que preferiria me demitir a passar outra noite naquela floresta, e ele não insistiu. Apenas disse que entendia e desligou, e não tive mais notícias dele desde então. O sinalizador me salvou. Essa é a única verdade concreta que tenho de toda essa experiência. Nada mais que eu fiz importou, nem as balas .45 que o atingiram e não fizeram nada, nem a porta barricada, nem meu treinamento ou experiência ou preparação. Nada disso teria parado o que atravessou aquela porta. A única razão pela qual estou vivo é porque disparei um sinalizador de magnésio a queima-roupa, e a reação química em chamas o feriu o suficiente para afugentá-lo. O distraiu com dor e luz o suficiente para que se esquecesse de mim e se concentrasse em sua própria sobrevivência. Foi sorte, pura sorte aleatória que eu tinha a pistola de sinalização na minha mochila de emergência, que me lembrei de sua existência naquela fração de segundo de pânico, que minhas mãos não tremeram demais para mirar, e penso nisso o tempo todo. Penso em como se eu tivesse esquecido a pistola de sinalização, ou se tivesse pegado o spray de urso. Em vez disso, eu estaria morto agora, ou pior que morto,
arrastado para as Quiamites e nunca encontrado. Ainda acordo a 1h23 da manhã às vezes, não importa a que horas fui dormir. Meu corpo simplesmente conhece essa hora. Sabe que foi quando a porta se arrombou e tudo mudou. E fico deitado no meu apartamento em Tulsa, ouvindo os sons da cidade e tentando me convencer de que estou seguro, que nada da floresta pode me alcançar aqui. Mas eu sei que não é bem assim. Sei que a segurança é uma ilusão e que aquela coisa ainda está lá fora, ainda se movendo pelas oáquitas, ainda testando portas e aprendendo e se adaptando, e eventualmente vai encontrar alguém que não tem uma pistola de sinalização, alguém que toma todas as decisões certas e luta bravamente e faz tudo correto e ainda assim morre, porque você não pode parar algo assim com armas normais, com planos normais. O próximo guarda florestal que for para a estação de Billy Creek, quando Carson finalmente encontrar alguém desesperado o suficiente, ou ingênuo o suficiente, para aceitar a missão, espero que eles tenham sorte. Espero que tenham algo que possa salvá-los, quando os testes se transformarem em violência e a porta começar a se estilhaçar. Porque sorte é tudo o que importa no final. Sorte e, talvez, a disposição de acreditar que algo impossível é real antes que te mate. Estou sentado no consultório da minha terapeuta agora, terça-feira à tarde, teto familiar com a mancha de água que parece o perfil de um cachorro, contando as placas, como sempre faço. 127 no total, em um padrão que memorizei até as rachaduras individuais. E ela está me perguntando sobre a minha semana e se tive alguma perturbação do sono. E estou dando a ela as respostas que ela quer ouvir, dizendo que dormi bem, dizendo que os exercícios de respiração estão ajudando, dizendo que me sinto mais centrado. Mas estou mentindo. Tenho mentido desde a primeira sessão, porque como eu explico que não posso estar centrado quando sei o que é real, quando vi o que vive nos lugares que fingimos entender e controlar? Ela acha que estou melhorando, acha que o TPT do ataque de urso está cicatrizando lentamente, acha que em mais 1 ano ou 2 eu serei capaz de acampar novamente, talvez até voltar ao trabalho em áreas remotas. E eu a deixo pensar isso porque a alternativa é tentar explicar a verdade e ver sua expressão mudar para aquela máscara profissional cuidadosamente neutra, que significa que ela já está me diagnosticando com algo pior que TPT. As montanhas Quiamite ainda estão lá, ainda esperando. E a estação de Billy Creek provavelmente está guarnecida agora, com algum novo guarda florestal, que não conhece a história. Não sabe sobre Sullivan, ou eu, ou quem quer que tenha vindo antes de Sullivan, e deixado seus próprios avisos que ninguém ouviu. O serviço florestal não marca essas missões como perigosas. Não avisa as pessoas. Não coloca placas que dizem: este lugar vai te testar, e se você não tiver sorte, vai morrer, e ninguém vai acreditar que aconteceu. Eles apenas enviam guardas florestais para lá a cada 2 semanas, como se fosse um trabalho de rotina, como se fossem apenas árvores e trilhas, e vida selvagem que segue padrões previsíveis. E talvez algumas rotações sejam tranquilas. Talvez a coisa na floresta não se mostre todas as vezes. Talvez tenha ciclos, ou territórios, ou razões que não podemos entender, para quando decide perseguir e atacar, versus quando deixa as pessoas em paz. Mas eventualmente ela volta. Eventualmente outra pessoa estará naquela cabana a 1h23 da manhã, com algo impossível arrombando a porta. E eu espero, por Deus, que eles tenham algo que queime com brilho suficiente para fazê-la correr. Não contei a ninguém a verdade completa. Não expus tudo assim. Não admiti que sei exatamente o que vi e que nenhuma quantidade de ceticismo ou explicações alternativas mudará esses fatos. O registro oficial diz que tive um encontro com um urso agressivo, possivelmente raivoso, possivelmente defendendo filhotes, e que o urso danificou o galpão do gerador
e testou a porta da cabana antes de ser afugentado por tiros. O registro diz que minha percepção dos eventos foi provavelmente distorcida pelo medo e isolamento, e que a falta de evidências físicas apoia a conclusão de que a ameaça era real, mas não tão extrema quanto eu acreditei no momento. O registro está errado, deliberadamente errado. Errado de uma forma que protege o Serviço Florestal de responsabilidade e protege as pessoas de verdades com as quais não estão equipadas para lidar. E eu deixo que esteja errado, porque lutar contra isso só me prejudicaria ainda mais, sem mudar nada. Mas eu sei o que aconteceu na estação de Billy Creek em outubro de 2021. Sei com o tipo de certeza que vem de sobreviver a algo que deveria ter te matado. E sei que aquela pistola de sinalização não era equipamento padrão, nem estava na lista de equipamentos recomendados. Eu a comprei por conta própria anos antes, para uma viagem de mochila nas costas no Colorado, e apenas a mantive no meu kit de emergência por hábito. Pura sorte aleatória que estava lá, que eu a verifiquei antes da missão e substituí o sinalizador vencido por um novo, que minha mão a encontrou no escuro enquanto minha mente racional gritava que nada poderia me salvar. 4 segundos de magnésio queimando a mais de 2000 graus. 4 segundos de luz tão brilhante que deixou imagens residuais por dias. 4 segundos que me compraram tempo suficiente para correr. E se o sinalizador estivesse velho ou úmido, ou se eu tivesse errado o tiro, ou se a coisa tivesse simplesmente superado a dor e continuado vindo, eu não estaria aqui contando placas de teto e fingindo estar bem. As pessoas com quem trabalho no Chandler Park acham que sou um pouco estranho, um pouco sério demais, cuidadoso demais com o horário de fechamento, insistente demais na iluminação adequada. Mas não perguntam por quê, porque todo mundo tem suas peculiaridades, e as minhas são inofensivas o suficiente. Sou bom no meu trabalho, mantenho as trilhas, coordeno as equipes de voluntários, cuido dos eventos públicos, chego na hora e saio na hora, e nunca me voluntario para horas extras que me manteriam no parque depois de escurecer. Eles não sabem que eu cronometro minha rota todos os dias para garantir que estou sempre a uma distância de corrida do estacionamento. Não sabem que verifico a linha das árvores constantemente, embora o parque seja cercado por bairros, e o maior predador que já vemos seja um guaxinim. Eles não sabem que mantenho uma pistola de sinalização na minha caminhonete agora, um kit adequado com 3 sinalizadores que substituo todo ano, tenha usado ou não, e que pratiquei dispará-la vezes suficientes para recarregar em menos de 4 segundos na escuridão total. 3 anos e ainda não consigo assistir a documentários sobre a natureza. Não consigo lidar com nada que mostre primatas ou grandes predadores. E tive que sair de um cinema no mês passado, durante os trailers, quando um trailer mostrou algo se movendo por uma floresta escura, com aquele padrão específico de movimento de galhos, que me lembro de rastrear a coisa por seu brilho depois que o sinalizador atingiu. Minha acompanhante achou que eu estava doente. Ficou muito preocupada. E eu a deixei pensar isso, porque explicar o motivo real teria sido um relacionamento muito curto. E foi curto de qualquer maneira, porque ela queria acampar e eu não conseguia explicar por que isso nunca aconteceria, sem parecer danificado ou paranoico, ou ambos. Estou sozinho na maior parte do tempo agora, o que está bom, até preferível, porque estar sozinho significa tomar decisões apenas por si mesmo. Significa não ter que se preocupar em proteger outra pessoa quando a floresta te testa e te acha insuficiente. Penso muito em fogo agora, na maneira como foi a única coisa que pareceu afetar o que me atacou. A única arma que realmente importou. Balas não fizeram nada. Minha força física não fez nada. Portas trancadas não fizeram nada. Mas magnésio em chamas o fez gritar e correr.
E isso me diz algo importante sobre o que ele é. Sugere vulnerabilidades que talvez pudessem ser exploradas se alguém decidisse realmente caçá-lo, em vez de fingir que não existe. Mas ninguém está caçando. Ninguém está levando os relatórios a sério. E a coisa nas Kiamites está livre para continuar fazendo o que tem feito por quanto tempo estiver lá, testando estações e perseguindo guardas florestais, e ocasionalmente destruindo equipamentos e fazendo as pessoas fugirem de suas missões mais cedo, com histórias em que ninguém acredita. A família Jameson nunca foi explicada. Corpos encontrados anos depois de desaparecerem sem causa clara de morte. E penso neles às vezes. Penso no que eles podem ter visto naquelas montanhas, se encontraram a mesma coisa que eu, ou algo tão impossível quanto. A investigação oficial mencionou comportamento incomum antes de desaparecerem. Mencionou que eles estavam com medo de algo, e me pergunto se viram pegadas, ou ouviram vocalizações, ou encontraram evidências que os levaram para a floresta para investigar. Me pergunto se eles tinham pistolas de sinalização, se tiveram alguma chance, ou se apenas tiveram azar de maneiras que eu quase tive. Pegos por algo que não deixa evidências, porque é cuidadoso e inteligente e aprendeu ao longo de anos, ou décadas, ou mais, como caçar sem deixar provas. Às vezes, quando estou deitado, acordado a 1h23 da manhã, penso em voltar. Penso em organizar uma expedição de verdade, com equipamento adequado e documentação, e talvez poder de fogo suficiente para realmente derrubar a coisa se ela se mostrar novamente. Mas sei que não farei isso. Sei que não tenho a coragem ou a estupidez ou qualquer qualidade que seja necessária para voltar àquela floresta sabendo o que está esperando lá. Sobrevivi uma vez por pura sorte, e não vou testar essa sorte novamente. Não vou me colocar de volta naquela posição. Não vou retornar a um lugar onde as regras que eu pensava que governavam a realidade se mostraram, na melhor das hipóteses, incompletas. E na pior, completamente erradas. As montanhas podem guardar seus segredos e o serviço florestal pode continuar guarnecendo a estação de Billy Creek com pessoas que não conhecem a história. E talvez seja melhor assim, porque saber não as salvaria de qualquer maneira. Saber não me salvou de passar pela mesma experiência exata que Sullivan passou e quem quer que tenha vindo antes dele. Minhas mãos estão tremendo de novo. Estão tremendo desde que comecei a digitar isso. Desde que decidi finalmente escrever a verdade completa. Mesmo que nunca a mostre a ninguém, mesmo que fique apenas em um arquivo bloqueado no meu laptop ao lado do depoimento em vídeo que gravei na cabana e das fotografias da câmera que ninguém acredita serem reais. Escrever não melhora, não reduz o peso, mas pelo menos agora existe de forma coerente. Pelo menos há um registro que diz exatamente o que aconteceu sem a higienização oficial ou a rejeição cética. Alguém encontrará isso eventualmente, depois que eu me for ou se algo acontecer comigo, e talvez acreditem ou talvez apenas adicionem a pilha de bobagens de criptozoologia que enche a internet. Mas estará lá de qualquer maneira a verdade em sua forma bruta, e isso tem que valer alguma coisa. O relógio na parede da minha terapeuta marca 15h47 e nossa sessão está quase no fim e ela está me perguntando se quero agendar um retorno para a próxima semana. E estou dizendo que sim, como sempre faço, mantendo a rotina, mantendo os compromissos, fazendo todas as coisas que as pessoas em recuperação deveriam fazer. Mas não estou me recuperando, não de verdade. Estou apenas melhorando em esconder a verdade, melhor em funcionar apesar do conhecimento, melhor em fingir que o mundo é seguro e compreensível, quando sei com certeza absoluta que não é nenhum dos dois. As Kiamites estão a 117 quilômetros, a sudeste de onde estou sentado agora. Medi em um mapa, uma noite em que não conseguia dormir,
E 117 quilômetros parece ao mesmo tempo infinitamente longe e perigosamente perto. E tento não pensar no que aconteceria se a coisa decidisse deixar as montanhas, se algum dia se cansasse de perseguir guardas florestais e começasse a se mover em direção a áreas povoadas. Mas não vai deixar as montanhas? Digo isso a mim mesmo constantemente. Digo a mim mesmo que é territorial e tem tudo o que precisa naquela natureza selvagem e não tem motivo para expandir seu território. Digo a mim mesmo que provavelmente ainda está se recuperando das queimaduras do sinalizador, que magnésio queimando na carne causaria sérios danos a longo prazo, que talvez tenha aprendido com o encontro que os humanos podem ser perigosos e devem ser evitados. Digo a mim mesmo essas mentiras confortáveis, porque a alternativa é aceitar que algo que não posso parar e não posso provar que existe, está lá fora fazendo o que quer. E esse tipo de conhecimento torna a vida normal impossível, torna cada som suspeito, e cada sombra ameaçadora, e cada floresta escura um potencial campo de caça. A questão sobre o trauma é que ele não desaparece da maneira que as pessoas esperam. Não segue um arco de recuperação limpo, onde você melhora progressivamente até que um dia está bem novamente. Ele apenas muda de forma, torna-se algo que você carrega, em vez de algo que te destrói ativamente. E você aprende a funcionar ao redor dele da mesma forma que aprenderia a funcionar com dor crônica ou um membro ausente. 3 anos depois, e consigo trabalhar, comer, dormir e manter algo que se assemelha a uma vida normal. Mas não consigo fazer isso sem consciência constante, sem mapear rotas de fuga, evitar certas situações e manter armas por perto. As pessoas pensam que o TPT te torna frágil, mas o que ele realmente faz é te tornar hipercompetente de maneiras específicas, enquanto te deixa completamente incapaz de lidar com outras. E agora sou extremamente bom em me manter vivo e extremamente ruim em tudo que requer vulnerabilidade ou confiança. Estou caminhando para minha caminhonete no estacionamento do consultório e o sol está se pondo e a luz através das árvores está batendo exatamente no ângulo em que estava quando vi a coisa pela primeira vez na porta da cabana, aquele brilho laranja avermelhado que faz tudo parecer surreal e perigoso, e tenho que parar de andar e contar minha respiração e me lembrar que estou em Tulsa. Estou em um estacionamento com câmeras de segurança e outras pessoas por perto. Nada pode acontecer comigo aqui. Mas meu corpo não acredita nisso. Meu sistema nervoso está gritando que o pôr do sol significa perigo e preciso estar seguro em algum lugar antes do escuro total. E estou ali parado, contando as respirações, enquanto um casal passa e me lança olhares preocupados. E tenho certeza de que estão se perguntando o que há de errado com o cara estranho tendo um ataque de pânico no estacionamento. E não consigo explicar a eles mais do que conseguiria explicar à minha terapeuta. O caminho para casa leva 15 minutos por ruas normais e passo o tempo todo verificando meus espelhos em busca de algo me seguindo. Embora isso seja irracional e impossível, e exatamente o tipo de pensamento que me faria receber uma prescrição de medicação mais forte se eu admitisse em voz alta. Meu prédio de apartamentos é bem iluminado e seguro, e no 8º andar, o que deveria parecer seguro, mas não parece, porque as janelas são grandes e voltadas para o leste, em direção ao horizonte onde as Ouactas se erguem à distância, e em dias claros posso ver a linha escura das montanhas se eu olhar. E aprendi a não olhar. Tranco a porta e verifico todas as janelas, e acendo todas as luzes, e tento me acomodar na minha rotina noturna. Tento ser normal. Tento me convencer de que a coisa que arrombou a porta da cabana não pode me alcançar aqui. Não pode escalar 8 andares ou navegar por uma cidade
ou me rastrear por ruas suburbanas. Mas sei o quão inteligente ela é. Sei o quão metódica e paciente e capaz de aprender. E sei que a distância é uma proteção temporária, na melhor das hipóteses. E às vezes acho que a única razão pela qual estou seguro é porque ela tem alvos mais fáceis. Tem um suprimento rotativo de guardas florestais e caminhantes, e caçadores se movendo por seu território. E por que se daria ao trabalho de rastrear uma pessoa específica até a cidade, quando sempre há alguém novo chegando na estação de Billy Creek, sempre alguém montando acampamento na área remota, sempre presa disponível no ambiente que ela controla? Estou seguro por irrelevância, por ser apenas mais uma pessoa que ela encontrou e não conseguiu matar. E isso é um consolo fraco, mas é tudo o que tenho. Meu laptop está na mesa e estou encarando o arquivo onde estive escrevendo este relato e me perguntando o que fazer com ele, se devo criptografá-lo ou excluí-lo, ou enviar cópias para pessoas em quem confio, exceto que não confio em ninguém com isso, porque confiança requer crença, e ninguém acredita em histórias como esta, sem evidências, que não posso fornecer. O cartão SD, no cofre, mostra algo, mostra o suficiente para que qualquer um que o veja tenha que reconhecer que viu algo incomum. Mas incomum não prova nada específico, não confirma a existência de predadores bípedes de 2,5 metros nas montanhas ou a chita. Apenas fornece pontos de dados que podem ser interpretados de várias maneiras, dependendo de suas suposições. Assisti à filmagem talvez 6 vezes no total e cada vez vejo a mesma coisa. Aqueles 4 segundos de clareza perfeita antes que o sinalizador superexponha tudo. E cada vez fico impressionado com o quão errado parece. Como as proporções são quase, mas não exatamente humanas. Como o movimento é ao mesmo tempo familiar e alienígena. A parte científica do meu cérebro quer analisar, quer medir e categorizar e determinar especificações exatas, mas a parte traumatizada só quer esquecer que existiu, quer apagar a filmagem e jogar fora o cartão SD e fingir que passei 2 semanas pacíficas em uma estação na natureza e voltei revigorado e pronto para mais trabalho em áreas remotas. Mas não posso fazer isso. Não posso apagar as evidências, mesmo que mantê-las signifique viver com a tentação constante de fazer algo com elas, de enviá-las a pesquisadores ou postá-las online, ou tentar provar o que sei ser verdade. Mantenho o cartão no cofre porque tê-lo no meu apartamento significaria olhá-lo todos os dias. Significaria um lembrete constante do que estou tentando não pensar. E o cofre do banco pelo menos cria distância. Faz com que acessá-lo exija esforço deliberado e planejamento em vez de uma reassistida impulsiva no meio da noite. 3 anos é tempo suficiente para que as pessoas tenham parado de me perguntar sobre o incidente, tenham parado de mencioná-lo no trabalho ou em reuniões sociais, tenham deixado que se desvanecesse naquela categoria de coisas que todos sabemos que aconteceram, mas não discutimos porque não há nada produtivo a dizer. Carson se aposentou no ano passado e seu substituto não conhece minha história. Apenas sabe que sou o cara que se transferiu para parques urbanos. E tem sido confiável, embora um pouco estranho desde então. O novo guarda florestal do distrito provavelmente nem sabe que a estação de Billy Creek existe. Provavelmente não olhou as rotações de pessoal para estações de monitoramento remotas. E me pergunto se ainda estão tentando preenchê-la ou se finalmente desistiram e automatizaram o monitoramento ou apenas deixaram a estação vazia. Eu poderia verificar, poderia ligar para o escritório e perguntar. Mas não quero saber, porque se ainda estão enviando guardas florestais para lá, então sou cúmplice de alguma forma no sistema que continua alimentando pessoas naquela situação, e se a estação está abandonada, então isso significa que a coisa venceu. Significa que conseguiu tornar um pedaço de terra pública inutilizável. E nenhuma das opções é confortável. A explicação racional
aquela em que todos querem acreditar e a que às vezes tento me convencer em momentos de desespero, é que tive algum tipo de surto psicótico causado pelo isolamento e estresse, que meu cérebro fabricou toda a experiência como uma resposta a estar sozinho na natureza pela primeira vez na minha carreira, que as pegadas, sons e violência foram todos alucinação ou má interpretação de eventos normais. Mas isso não explica as evidências físicas, as cápsulas de bala gastas e os buracos de bala e o galpão do gerador destruído, que Hayes disse estar intacto, mas que eu vi despedaçado. Não explica a partida antecipada de Sullivan, ou os avisos da mulher em Honobia, ou os outros relatos que encontrei online de pessoas que tiveram encontros nas Ouachitas e foram descartadas como loucas ou mentirosas. O padrão está lá se você procurar, um fio consistente de experiências semelhantes naquela cordilheira específica. Mas ninguém com autoridade quer procurar, porque procurar exigiria reconhecer algo que não se encaixa em sua visão de mundo. Estou cansado agora, exausto da maneira que vem de manter vigilância constante, de passar 3 anos representando a normalidade enquanto sei que a performance é transparente para qualquer um que preste atenção. Minha terapeuta vê, tenho certeza, vê a desconexão entre o que eu digo e o que minha linguagem corporal revela. Mas ela é profissional o suficiente para não ir além do que estou disposto a discutir. As pessoas no trabalho também veem a maneira como me enrijeço com certos sonhos, ou como não participo das viagens de acampamento que organizam depois do expediente. Mas atribuem isso à preferência pessoal, ou talvez ansiedade social, e me deixam em paz. E está tudo bem. Estar sozinho está bem. É mais seguro do que a alternativa de me aproximar das pessoas e eventualmente ter que explicar por que sou do jeito que sou. A pistola de sinalização na minha caminhonete é um talismã agora, uma âncora psicológica que me permite funcionar fornecendo a ilusão de controle. E sei que é uma ilusão porque se a coisa viesse atrás de mim aqui em Tulsa, um único sinalizador não me salvaria como salvou na cabana. Não forneceria tempo suficiente para escapar em um ambiente urbano onde não posso correr para uma floresta sem fim, não seria suficiente. Mas eu a verifico semanalmente de qualquer maneira, certifico-me de que os sinalizadores estão novos e o mecanismo de disparo funciona. Pratico meu saque do porta-luvas e digo a mim mesmo que a preparação importa, mesmo quando sei que provavelmente não importa. É ritual sem sentido, que proporciona conforto, e aceito o conforto, onde quer que possa encontrá-lo, porque a alternativa é o medo nu e constante, e isso não é sustentável a longo prazo. Não voltei ao sudeste de Oklahoma desde o incidente. Evitei ativamente qualquer coisa que me levasse por aquela região, e perdi o contato com amigos e familiares que moram lá, porque manter esses relacionamentos exigiria visitar, e visitar exigiria passar pelas montanhas. E não consigo fazer isso. Não consigo me colocar, nem tão perto de onde aconteceu. As pessoas entendem que relacionamentos à distância são difíceis de manter e pararam de me convidar para reuniões. Aceitaram minha ausência como normal. E sou grato por isso, porque explicar seria pior do que estar ausente. Minha vida se contraiu para este apartamento e o parque e a rota entre eles. Um ambiente cuidadosamente controlado, onde as variáveis são limitadas e as surpresas são raras. E talvez isso não seja uma vida plena pelos padrões da maioria, mas é sustentável e segura, e essas são as prioridades agora. A pergunta que não consigo responder, a que me mantém acordado a 1h23 da manhã, quando meu corpo decide que é hora de ficar apavorado, é se a coisa na estação de Billy Creek era única ou uma de muitas, se as montanhas Kiamite escondem uma única anomalia ou uma população inteira. As evidências sugerem indivíduos isolados em vez de grupos reprodutores. Os encontros são raros o suficiente e espalhados o suficiente.
para que uma grande população pareça improvável, mas não sei o suficiente de biologia ou ecologia para dizer com certeza. Um único indivíduo poderia teoricamente sobreviver indefinidamente se for cuidadoso, se caçar com pouca frequência para evitar padrões, se aprendeu ao longo de décadas ou séculos como existir nas lacunas da consciência humana. E essa possibilidade é de alguma forma pior do que a ideia de uma população reprodutora, porque populações reprodutoras eventualmente são encontradas, eventualmente deixam evidências suficientes para que a negação se torne impossível. Mas um sobrevivente solitário poderia persistir para sempre naquelas montanhas. Poderia continuar perseguindo e matando em um ciclo que não podemos prever ou prevenir. Fecho o laptop, apago a maioria das luzes e tento me preparar para dormir, embora saiba que o sono será difícil, porque escrever tudo isso trouxe as memórias de volta, frescas e cruas. Esta noite, provavelmente ficarei acordado, repassando o encontro quadro a quadro, analisando minhas decisões, me perguntando o que poderia ter feito de diferente, me torturando com cenários alternativos, onde não tive a sorte de ter a pistola de sinalização, ou onde o tiro errou, ou onde a coisa superou a dor e continuou vindo. Esses loops mentais são exaustivos e improdutivos, e, segundo minha terapeuta, evidência de ruminação que eu deveria interromper com exercícios de centramento. Mas os exercícios não funcionam quando a coisa sobre a qual estou ruminando realmente aconteceu. Quando o perigo era real e o terror justificado e a sobrevivência genuína. Você não pode se centrar de memórias verdadeiras, focando na sua respiração e nomeando 5 coisas que pode ver. A verdade que ninguém quer ouvir. A verdade que aprendi através de 3 anos de terapia, medicação e estratégias de enfrentamento é que alguns traumas não cicatrizam, não se resolvem, não se transformam em força ou sabedoria ou qualquer uma das narrativas positivas que contamos sobre sobreviver a coisas terríveis. Às vezes, o trauma apenas te danifica permanentemente e você aprende a funcionar apesar do dano. Aprende a construir uma vida menor ao redor da ferida. Aprende a evitar situações que a reabririam. E talvez isso não seja inspirador ou esperançoso, mas é honesto. E a honestidade é a única coisa que me resta que parece real. A única âncora em um mundo que se provou fundamentalmente mais estranho e perigoso do que eu acreditava ser possível. O apartamento está quieto agora, exceto pelos sons normais da cidade, tráfego e sirenes distantes e vizinhos se movendo. Todos os sons da civilização humana que deveriam ser reconfortantes, mas apenas me lembram o quão fina é a barreira entre a ordem e o caos. Quão facilmente as regras que pensamos governar a realidade podem ruir quando você está longe o suficiente da ajuda e algo impossível decide que você é presa. Eu sobrevivi à estação de Billy Creek porque tive sorte, porque tinha uma ferramenta que não sabia que precisaria e a presença de espírito para usá-la no momento crítico, e essa sorte não vai durar para sempre. A sorte nunca dura, e sei que eventualmente algo acontecerá que meus preparativos não cobrirão e minha hipervigilância não impedirá, e minha pistola de sinalização não resolverá. E quando isso acontecer, terei talvez 4 segundos para aceitar que o mundo é exatamente tão perigoso quanto aprendi que era em 23 de outubro de 2021. E então, tudo acabará. Mas até lá, continuarei contando as placas do teto e mapeando rotas de fuga, e verificando a pistola de sinalização e evitando qualquer coisa que possa me levar de volta às montanhas. E continuarei fingindo que esta é uma vida normal vivida por uma pessoa normal, que teve uma experiência ruim e está se recuperando lentamente. E talvez, se eu fingir por tempo suficiente, a performance se tornará realidade, ou pelo menos sustentável. E esse é o melhor resultado que posso razoavelmente esperar. A coisa nas Kiamites ainda está lá,
Sei disso com certeza absoluta. Ainda perseguindo e testando e ocasionalmente atacando o que quer que cruze seu território. E não há nada que eu possa fazer sobre isso, exceto esperar que meu único encontro violento a tenha ensinado a evitar humanos, ou pelo menos a ser mais cautelosa. Mas duvido que 4 segundos de fogo de magnésio tenham sido suficientes para mudar padrões de comportamento que provavelmente estão estáveis há mais tempo do que eu estou vivo. São 23h47 agora, e preciso tentar dormir, porque tenho trabalho de manhã e as trilhas no Chandler Park precisam de manutenção, e as equipes de voluntários precisam de coordenação. E tenho que estar funcional o suficiente para lidar com essas responsabilidades, sem que ninguém perceba que mal estou me aguentando. Amanhã vou acordar e seguir a rotina, e verificar minhas linhas de visão, e cronometrar minhas rotas, e agir como alguém que está bem, e talvez eu seja convincente o suficiente para que ninguém faça perguntas. E vou passar por mais um dia fingindo que outubro de 2021 foi apenas uma experiência ruim que eu processei e integrei na maior parte, em vez de um estilhaçamento completo da minha compreensão do que é possível. E no dia seguinte farei isso de novo, e no dia seguinte, e os dias se acumularão em semanas e meses, e, eventualmente, anos. E talvez as memórias se atenuem um pouco, mesmo que nunca desapareçam, e talvez o medo se torne um ruído de fundo em vez de um alarme constante. E talvez eu finalmente consiga algo que se assemelhe à paz. Mas nunca mais vou acampar. Nunca mais passar uma noite sozinho na natureza. Nunca mais confiar que portas trancadas e armas carregadas e preparação cuidadosa são suficientes para te manter seguro quando algo impossível decide o contrário. As montanhas sempre estarão lá no horizonte, uma linha escura contra o céu, quando o ar está limpo o suficiente para ver tão longe. E sempre me perguntarei se a coisa ainda está na estação de Billy Creek ou se mudou para um novo território, se aprendeu com nosso encontro ou me esqueceu completamente, se está observando as estradas da floresta agora mesmo, esperando por faróis que sinalizem a chegada de uma nova presa. São perguntas para as quais nunca terei respostas, e aprender a viver com essa incerteza é talvez a parte mais difícil que o medo ou a hipervigilância ou a performance constante da normalidade. A única coisa que sei com certeza é que o sinalizador me salvou quando nada mais teria funcionado. E continuo voltando a isso, porque é o único fato concreto em uma situação cheia de ambiguidade e dúvida. Mais de 2.000 graus de magnésio em chamas criaram dor e distração suficientes para que um predador alfa decidisse que a retirada era preferível a continuar o ataque. E isso me diz algo sobre biologia e vulnerabilidade, e a possibilidade de defesa mesmo contra oponentes que parecem imparáveis. Diz-me que o fogo importa, que a luz e o calor e as queimaduras químicas transcendem os cálculos normais de predador e presa. E se eu me encontrar naquela situação novamente, se a coisa vier atrás de mim apesar da distância e das precauções, pelo menos sei qual arma realmente funciona. É um pequeno consolo, uma vantagem marginal, mas é mais do que a maioria das pessoas teria, mais do que eu tive durante a maior parte daquela noite, antes que a pura sorte colocasse minha mão na pistola de sinalização no momento crítico. Vou terminar isso agora, vou salvar o arquivo e fechar o laptop e tentar dormir. E este documento ficará criptografado no meu disco rígido, ao lado de todas as outras evidências que ninguém quer ver. E talvez um dia, depois que eu me for, alguém o encontre e o leia e entenda o que realmente aconteceu na estação de Billy Creek em outubro de 2021. Ou talvez o descartem como todos os outros, arquivem-no sob bobagens de criptozoologia ou fantasia de colapso mental, e a verdade morrerá comigo da mesma forma que morreu com Sullivan,
e quem quer que tenha vindo antes dele. De qualquer forma, eu escrevi, criei um registro, cumpri qualquer obrigação que senti de documentar a verdade, e isso é tudo o que posso fazer. O resto está além do meu controle, sempre esteve além do meu controle, e aceitar essa limitação é talvez a única sabedoria que ganhei de todo o pesadelo. Algumas coisas não podem ser combatidas, ou consertadas, ou provadas. Só podem ser sobrevividas e carregadas. E eu ainda estou aqui carregando. E isso vai ter que ser o suficiente.